Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Dia 25 de maio é Dia Nacional da Adoção. Atualmente são mais de 4.400 crianças e adolescentes aguardando por uma família. Por outro lado, 35 mil pretendentes estão na fila esperando para a adoção aqui no Brasil. A conta não fecha, mas muito pelo fato das exigências colocadas por aqueles que buscam por um filho. Por exemplo, apenas 2% dos pretendentes aceitam uma adoção tardia, ou seja, com crianças com mais de 10 anos. Todos esses dados são do Conselho Nacional de Justiça. Bora refletir sobre adoção, conversar com quem espera pela chegada de um filho, ouvir quem participa desses trâmites burocráticos e, claro, escutar quem foi adotado, trazendo as suas experiências. Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu sou a Thaís Dias e sempre comigo por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo certo, Thaís. Vamos juntas por aqui. Minha voz. Começamos agora com a história da Viviane Grau. Eu procurei a defensoria para que eu entrasse com um pedido de guarda da minha sobrinha, porque teremos, interesse de adotá-la como filha realmente legalmente na justiça, suprir tudo aquilo que ela não teve com os pais, que passará a ser a minha filha. Não que não seja hoje minha filha do coração, porém a minha filha judicialmente. Roseli, quando a gente fala, da adoção, essa relação afetiva, ela fica muito nítida, essa ansiedade para formalizar as coisas, para dar andamento, para que esse amor seja assim concretizado através daquele papel que autoriza essa formação da nova família ou dessa chegada do novo integrante. E às vezes é uma espécie de gestação, só que dura muito mais do que os 9 meses. E não é fácil lidar, com todas essas angústias, com as alegrias desse processo durante um período prolongado. Não deixa de ser uma gestação, Thaís? Porque tem planos, tem sonhos, tem uma meta e está esperando, na espera. Mas a espera de uma gestação biológica tem pelo menos mais ou menos uma data de espera, E a espera da gestação por adoção não tem data. Pode demorar menos do que 9 meses, pode demorar muito mais. Então há sempre uma ansiedade, porque de fato vai nascer um vínculo aí entre a mãe, o pai e o filho. Eu também quero falar. Fala conosco agora a Eliane Miller, que é mãe da Gislene, de 7 anos. Ela nos fala que usou a contação de histórias para falar sobre adoção com a menina. Quando ela veio, ela tinha 4 anos e meio. E ela já entendia que ela estava morando no lar, tudo. Mas ela queria fazer a memória afetiva dela. Então ela começou a perguntar: mamãe, quando eu estava dentro da tua barriga, eu chutava muito, e que eu não deveria confirmar isso. Eu contei uma historinha de que tinha uma mamãezinha, que ela estava grávida, e essa mamãezinha não podia ficar com ela. Hoje ela lida muito bem com isso, já com 7 anos, então ela já está mais madura. Roseli, essa é uma questão, que muitas pessoas que vivem essa realidade acabam tendo, internamente. Como é que eu falo sobre esse processo de adoção? Como é que essa verdade é contada? Eu devo contar, não devo? E aí, no caso da Eliane, ela usou o lado lúdico. O que você traria de orientação? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que deve contar sim ao filho, E desde que ele tem pouca idade, e sempre há maneiras lúdicas, como a gente viu a Eliane fazer, de contar isso. Não precisa ser diretamente. Pode ser contação de histórias, pode ser dramatização com bonecos. Olha, basta usar a criatividade que é possível. Já houve um tempo, Thaís, em que os pais que adotavam uma criança não diziam a ela que ela era adotada. Mas lá para a adolescência, de uma maneira ou outra, o segredo vem à tona,
E isso provocava muita revolta nos filhos adotados. Então é importante que a criança saiba quem ela é, tendo a verdade dita para ela da maneira mais tranquila possível. Comigo deu certo. Hora de ouvir o relato da Rafaela Concer. A minha relação com a minha família, ela é muito boa, ela é muito saudável e ela também é como em qualquer outra família. Mesmo com as nossas diferenças de idade, de pensamentos, nós somos bem próximos e sempre tivemos um diálogo muito aberto, sobre tudo. Eu não passei por um processo muito grande de adaptação, porque eu fui adotada bem novinha. Meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, com muito amor, muita paciência, muito carinho. Roseli, é aquele relato que traz um afago no coração, Porque muitas pessoas falam, mas será que vai ter, exatamente como você disse, uma revolta ao descobrir? Como que será, essa relação? Será que o vínculo será criado? E a Rafaela deixa isso bem claro, Sim, olha, o vínculo a gente precisa criar, tenha sido uma gestação biológica ou não, depois que o nosso filho nasce da barriga, a gente precisa construir um relacionamento de proximidade com ele, que é isso que a gente chama de vínculo afetivo. Mesma coisa, o mesmo processo acontece com o filho ou a filha que são adotados, E não importa a idade. É por isso que eu digo, que sempre há um nascimento em todo tipo de situação, quando chega um novo integrante na família. E é filho, Roseli? Eu sei que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades e tem sempre aquela coisa, é o meu filho do coração ou é o meu filho adotivo. É o filho e ponto. Isso, é o filho. A gente precisa aprender, a tirar o restante da frase. É meu filho. A adoção continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Para bom entendedor. Conosco por aqui, a conselheira tutelar Mianga Gavião, que fala sobre o processo de adoção no país. O processo de adoção no Brasil ele é um processo gratuito, executado pelo sistema judiciário. A idade mínima para se habilitar para a adoção é de 18 anos e independe do estado civil. Para dar início ao processo de adoção, é necessário que a pessoa se dirija até a vara da infância mais próxima de sua residência para a realização do cadastro e assim vai se iniciar as tratativas. Me conta uma história. E Roseli, qual é a sua indicação sobre esse tema? Eu vou indicar um livro, Thaís, que pode ser lido pelas crianças e pode ser lido pelos adultos e pode ser lido por pais e filhos juntos, E tem um relacionamento muito próximo àquilo que a gente já falava agora mesmo, de que filho é filho, O título do livro é exatamente esse, Filho é Filho. E é um livro muito doce, poético, vale muito a pena ler. E falando em adoção, posso indicar um filme também, Thaís? Deve. É um filme que eu já indiquei aqui, é um filme nacional e que eu acho que vale muito a pena, principalmente quando a gente pensa na adoção tardia. O título do filme é O Contador de Histórias. É um filme baseado numa história real, é brasileiro, nacional o filme, e conta a história de hoje ele é professor, de uma criança que foi adotada porque vivia muito mal na FEBEM na época. Então vamos lá, o filme é O Contador de Histórias e o livro Filho é Filho. O programa Seus Filhos abre espaço agora para falar sobre a criação de filhos gêmeos. Muitas vezes a semelhança é ali tão grande, mas tão grande que é difícil diferenciar um do outro.
mas eles são indivíduos com todas as suas particularidades, com os seus sonhos, seus anseios. E é importante fortalecer muito essa ideia de respeito entre os irmãos, mas garantir também o direito de que possam exercer livremente as suas individualidades. Então, a partir de agora, abriremos espaço para conversar com jovens, pais e até professores sobre suas experiências. Vem com a gente! Minha voz. Com a palavra, o Adrian Santos, que tem 16 anos. Na escola, o meu irmão tem mais amigos do que eu, mas os amigos do meu irmão sempre falam comigo, todo dia. Teve um dia que eles se confundiram pensando que eu era o meu irmão. Aí às vezes eu me pergunto se eu sou tão parecido com ele. Um meu amigo que estava do meu lado falou que somos parecidos, mas temos personalidade diferente. Aí minha mãe e meu pai criou a gente assim. Porém, tem coisas que somos iguais, como desenhar bem, e mesmo assim eu penso diferente. Eu penso de um jeito e ele pensa do outro. Por mais próximos que sejam, por mais parecidos que sejam, Roseli, são sim indivíduos e devem ter suas particularidades ali sempre evidenciadas e respeitadas, né? Sempre, sempre. Nós já passamos por um período aqui no Brasil, mas não só aqui, em que os gêmeos eram vestidos de maneira absolutamente idêntica. E isso quase que provoca, né, uma anulação das individualidades. E não importa se é criança. A gente acabou de ouvir, né, de um adolescente que ele reconhece as diferenças e os outros não reconhecem. O importante são eles se reconhecerem como diferentes, porque daí cada um deles segue o seu caminho no desenvolvimento da vida. É bom lembrar aos pais, né, que eles devem ser os primeiros a saber identificar. E eu sempre lembro o depoimento de uma mãe que teve trigêmeos, e ela disse para mim, assim, muito comovida, né? Eu fiquei com muito medo de não reconhecê-los, não identificá-los. Mas na primeira mamada, eu percebi que cada um mamava de maneira diferente. Palavra de ouvinte. E com a palavra por aqui, Bárbara Costa, que é mãe das gêmeas Tereza e Catarina, de 2 anos e 3 meses. Em casa, né, que a gente tenta prover, a gente, apesar de ter muitos brinquedos iguais, elas têm alguns brinquedos que são peças únicas, seja porque foram dados em peças únicas ou porque de fato sumiu um, né, e hoje restou só um. Então, até para que tenha esse senso de responsabilidade, de individualidade, para que elas consigam brincar, né? E a gente percebe que à medida que elas vão crescendo, elas já conseguem expressar essa individualidade. Tanto é que tem dias que a gente sai aqui com roupas diferentes, então cada uma escolhe o seu conforto, o seu gosto, com sapatos diferentes, né? Roseli, é isso, né? É entender que cada filho é um filho e por mais que sejam criados de forma muito parecida, que sejam muito parecidos, marcar essa possibilidade de que eles experimentem, de que eles testem, de que eles desenvolvam cada um as habilidades que desejam, é o papel também da paternidade e da maternidade. Isso. A parentalidade de gêmeos não é simples. Quando a gente tem um filho, um bebê em casa, ou pode ter um filho maior, mas tem um bebê em casa, a gente sabe, né, como é complexo esse processo de tantas mudanças ao mesmo tempo, tantas adaptações. Imagine quando vem 2 ou 3, e hoje é muito comum, né, esse tipo de situação. Então é bem importante que os pais entendam que a responsabilidade deles é grande, justamente para permitir um rumo pessoal para cada um dos gêmeos. Eu também quero falar. Por aqui a Renata Lucena, que é mãe dos trigêmeos Fernando, Laura e Beatriz, de 6 anos. Ela conta que resolveu colocar as crianças em turmas separadas para que cada um pudesse desenvolver a sua individualidade. Resolvi separá-los para incentivar a autonomia e individualidade de cada um, além de evitar comparação no desenvolvimento escolar. Os tris já fazem tudo junto desde que nasceram, então eu achei que com 6 anos foi um bom momento. A escola mesmo sugeriu que eles ficassem separados. Já estamos em maio e eu percebi que essa separação foi benéfica para eles. Agora, cada um tem a sua professora, seus colegas e suas histórias para contar. Acho que quando os gêmeos são menores, o ideal é ficarem juntos mesmo, até para se sentirem mais seguros. Mas chega uma certa idade que, na minha opinião, vale a pena pensar em separar de sala.
Funcionou para ela, pelo menos está funcionando até agora, essa experiência que começou faz pouco tempo, Roseli. É uma possibilidade bacana? Você acha que vale considerar isso? Até para que eles criem, né, seus grupos, tenham também seus momentos separados? Vale muito a pena, Thaís, vale a pena sim, porque aí não se consolida uma determinada codependência, né, entre os irmãos gêmeos ou trigêmeos, no caso. É bem importante que, se for possível, se a escola tiver mais de uma sala para aquela idade, que as crianças sejam colocadas separadamente. Toda boa escola orienta nesse sentido, né? Os pais, às vezes, ficam inseguros porque acham que os filhos estão muito acostumados a ficarem juntos, ficarão inseguros, inicialmente, sem a companhia do irmão ou dos irmãos. Mas, na verdade, a insegurança, quando uma criança pequena vai para a escola, é da falta da mãe e do pai, não do irmão. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir a professora da Educação Infantil, Luciana Zaidan. Precisamos priorizar a escuta e o olhar para conhecermos essa criança, né, como um todo. Porque a partir do momento que apropriamos desse conhecimento, conseguimos refletir sobre as necessidades, as dificuldades e como que a gente vai ajudá-la. Então, na minha prática, eu priorizo muito a autoestima, a construção dos relacionamentos, onde vai ocorrer essa formação do sujeito. Priorizo que cada criança tenha a sua escolha, as suas amizades. E é isso, Roseli, o professor está atento, né? Porque às vezes parece exatamente isso, né? Que a gente observa à distância. Olha, são muito parecidos, gostam de ficar muito juntos, de interagir apenas entre eles. Mas esse professor pode ser um bom mediador para essas experiências. Exatamente, Thaís. Eles nasceram juntos, crescem juntos e, portanto, eles precisam muitas vezes aprender, né? A viver sozinho, sem o outro, sem o irmão, sem a irmã. Então, a escola é o lugar propício para oferecer essa oportunidade, que é uma grande oportunidade para a criança que tem gêmeos. A criação de filhos gêmeos continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Vi e curti. Qual é a dica, Roseli, que você traz para a gente pensar um pouquinho mais sobre essa relação, sobre esse tema? Você sabe que nós temos todo tipo de filme falando de gêmeos, até de terror, Thaís. Tem terror, tem suspense, tem comédia, tem dramalhão, tem tudo. Mas eu escolhi uma comédia, e uma comédia que muito adolescente não conhece, porque é antiga para eles, né? É dos anos 80, mas é uma comédia que trata dessa coisa de dizer que os gêmeos têm os mesmos traços, potencialmente, de personalidade, de interesse, né? Mesmo se eles são criados separadamente. O título do filme é Cuidado com as Gêmeas, e é estrelado pela Bette Midler e a Lily Tomlin, que são ótimas nesse papel. Vale a pena assistir e rir um pouco com elas e delas. Cuidado com as Gêmeas, é a indicação de filme da Roseli para você pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se quiser interagir conosco, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Participação em sala de aula, provas, testes, trabalhos, lições de casa. As avaliações dos alunos variam de acordo com a instituição de ensino. Mas fato é que lidar com o calendário de provas, de testes, cobranças por resultado está longe de ser uma tarefa fácil, né? Há casos em que os jovens sabem a matéria, mas ficam tão tensos, tão estressados com os exames avaliativos que simplesmente somatizam e a nota não condiz com o aprendizado em sala. Mas será que há uma fórmula ideal para medir o conhecimento dos estudantes? Bora conversar sobre esse assunto aqui no programa Seus Filhos. Que sufoco! De Vitória, o estudante Renan Peterli, de 15 anos,
conta que já ficou de recuperação, mas também diz pra gente como melhorou as notas. Atualmente estou no primeiro ano do ensino médio. Quando eu era do 7º ano, cheguei a ficar de recuperação por 2 pontos. No início minha mãe não gostou, mas depois ela aceitou. Pedi ajuda da minha irmã e fiquei estudando durante o final de semana todinho, sem sair, e quando fui fazer a prova, fiz sem nenhuma dificuldade e sabia tudo de cor. Roseli, a gente já fala, né, algumas escolas de complementares, outras de recuperação, né, de pendência, mas fato é que não se chega àquela nota. E aí há uma possibilidade de melhorar. Isso é um processo bacana, é importante também estimular esse jovem, mostrar, olha, aqui talvez você não tenha chegado, mas há uma segunda oportunidade, vale um esforço, vale tentar mais uma vez. Isso também é uma mensagem importante que a escola deixa através dessas questões avaliativas. Muito, eu acho muito interessante, vale a pena, sim. E a gente ouviu, né, o motivo de valer a pena do próprio Renan. Ele disse que ele pediu para a irmã estudar com ele, a irmã ajudou, ele passou o final de semana sem sair, sem brincar, estudando, e daí ele fez a prova sem dificuldade. Ou seja, né, há alunos, principalmente nessa idade, mais novos um pouco também, que têm outras coisas para pensar e não se preocupam com as provas, e aí chega na hora das provas, eles não produzem muito bem. É preciso dar uma segunda chance, porque, afinal de contas, a vida oferece uma outra chance para quase todo mundo, né? Tô por perto! Agora a gente vai ouvir a mãe do Renan, a Elisete. É um desafio muito grande, tanto para o aluno quanto a família, pois tem que se unir e buscar novos jeitos de estudar. Com o Renan não foi diferente, ele buscou na família, a irmã dele ajudou ele muito quando ele precisou de estudar bastante. Ela aproveitou o melhor dele e conseguiu com que ele entendesse, estudasse mais e conseguiu passar. Roseli, na minha casa, por exemplo, a gente aciona uma tia que é arquiteta quando o reforço é para matemática, né? Quando as dúvidas surgem. A outra que é química para ajudar nas questões de biologia, de ciências. Olhar para quem está no entorno, para dar esse suporte para o aluno, ensinar o filho a pedir ajuda, né? Quando não está entendendo, também são boas lições. Ótimas lições, ótimas. É preciso aprender a pedir ajuda e a reconhecer quem pode ajudar, né? Então, quando seus filhos precisarem de ajuda a próxima vez, pensa junto com eles, quem você acha que pode te ajudar? Porque às vezes não é quem sabe mais daquela determinada matéria do conteúdo escolar, mas quem tem mais empatia com a criança para ajudá-la, ou junto com ela, a descobrir as respostas que ela precisa para aprender um pouco mais. Pronto, falei. Espaço aberto para o Gabriel, de 16 anos. Ele conta que a ansiedade e o tempo são os maiores vilões na hora de uma prova. Hoje em dia, uma das minhas maiores dificuldades como aluno ao realizar uma prova é a questão do nervosismo. Porque a gente sabe que quando o nervosismo vem, a gente acaba deixando passar os detalhes que contam muito em uma prova. Às vezes umas pegadinhas que tem numa prova. E com o nervosismo a gente acaba deixando passar isso despercebido. E por muitas das vezes a gente acaba errando a questão. Tem também a questão da ansiedade, a gente fica ansioso. Tem também a questão do tempo. Às vezes o tempo é pouco, a gente não consegue realizar uma prova. Roseli, e tem um impacto muito significativo, né? A gente conhece alguns jovens que sabem o conteúdo, que no dia a dia são aqueles que os professores olham e falam, esse realmente entendeu a disciplina, entendeu a matéria. Mas na hora do teste, naquele teste formal mesmo, da avaliação, de sentar, fazer a prova com o tempo contando, não conseguem, somatizam, passam mal, sentem uma dificuldade enorme, entram em pânico. Como é que a gente pode ajudar esse jovem também, para que ele não saia prejudicado? Eu ouvi muitas vezes eles dizerem, nossa, deu branco, e eu reconhecia que eles de fato sabiam que a prova havia pedido, né? É preciso que eles se lembrem que o que mais interessa na prova não é apenas aquele estudo intensivo, mas é atenção e tranquilidade. Então eles devem, né, o Gabriel deve ter aprendido isso, se não aprendeu, aqui vai a dica, procurar recursos que o ajudem antes do período de prova a ficar mais tranquilo, mais relaxado, mais assim voando. Não precisa ficar lembrando de toda a matéria que ele já estudou, não.
Agora é hora de ficar tranquilo para poder focar a atenção na prova. E vamos lembrar principalmente aos adolescentes, Thaís, esse período de provas que o ensino médio faz não é muito legal, mas nós temos o Enem, nós temos vestibular, então não deixa de ser uma preparação para aquele momento que pode ser importante para muito estudante. Para bom entendedor. Espaço aberto para Ávila Aiden, que é pedagoga especializada em neuropsicopedagogia, e ela fala sobre esse método de avaliação do aluno, que não pode ser só uma prova. Na escola, a avaliação ela é representada por uma nota, e esse processo, de alguma forma, torna essa nota um elemento excludente, porque avalia, né, ou julga a capacidade do aluno através de uma representação numérica. E ela se apoia apenas em dados, e não num contexto geral em que o aluno está inserido. Avaliar o aluno, seu desenvolvimento global, seria o mais adequado. Avaliar sua comunicação, seus escritos, os seus erros, sua evolução psicomotora, a construção de pensamento, as habilidades numéricas, né? Aspectos socioemocionais. Esse seria realmente o modelo ideal, Roseli? Por que a gente não chega mais perto disso? As nossas escolas parece que têm uma preguiça, Thaís, uma preguiça de mudar, de renovar, de inovar. Faz séculos que a nossa escola funciona da mesma maneira. Tem recursos que eles chamam de inovação, mas na verdade são repetição com outra cara, né, das mesmas coisas de antigamente. É hora de melhorar, inclusive e principalmente o processo da avaliação escolar. Nós temos já metodologias, temos teorias críticas, inclusive, que dá para cada escola fazer uma boa formação dos seus professores para fazer uma excelente avaliação dos seus alunos. As avaliações escolares continuam em pauta por aqui no programa Seus Filhos. E, Roseli, começo te perguntando sobre o papel dos pais em todo esse nervosismo, nessa questão da pressão por boas notas, porque muitas vezes a gente vê, né, aquela cobrança por 10, 10, 10 ou 9 e aquela perfeição. A nota não representa tudo isso que o aluno, de fato, está recebendo em sala de aula. A gente precisa afrouxar um pouco essa corda para permitir que o aprendizado, de fato, possa acontecer com tranquilidade na plenitude? Há estudantes, há filhos, né, que sofrem muita pressão, muita pressão. E são poucos os pais que pressionam, que eram excelentes alunos e tiravam essas notas que eles querem que os filhos tirem, porque nunca a maioria dos alunos é excelente, né? A gente tem a curva lá, a gente sabe. Então, eu pediria muito a esses pais que cobrem o suficiente. E o que é cobrar o suficiente? É não permitir que ele simplesmente não considere a sua responsabilidade, o filho, né? Ele tem a responsabilidade de aprender, de estudar, de sair-se bem na escola, para não se atrasar. Esse é o compromisso básico. Agora, cobrar em demasia não faz bem, gente. Faz mal. Faz muito mal para eles. Vamos navegar! E, Roseli, qual é a sua indicação para a gente pensar um pouco mais sobre isso? Pois é, ainda nós temos muitas famílias e, olha, também talvez um grande grupo de professores que entende a avaliação como prova. Não, a avaliação é um processo que tem, inclusive, muitos tipos de avaliação, não é só prova, né? Há vários outros tipos. E aí, então, eu escolhi um artigo muito bom, que o título é Avaliação Escolar, o que é e quais os tipos. E aí, tanto profissionais quanto os pais vão entender melhor o que é qual é o conceito de uma avaliação escolar. O título eu já falei, mas vou repetir. Avaliação escolar, o que é e quais os tipos. E o site é cafécomsociologia.com. cafécomsociologia.com é esse site onde está o artigo recomendado pela Roseli.
E se você quiser ouvir mais uma vez, fique à vontade. Se quiser compartilhar também. O nosso programa fica disponível no site da Band News FM, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de áudio. Eu lembro que você pode participar por aqui. Pode nos acionar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. O nosso programa tem a sonorização do José Antônio de Araújo e a produção da Luana Pereira. Eu agradeço muito a sua companhia, você é nosso ouvinte de sempre aqui na Band News FM, e agradeço também a companhia da Roseli Saião, minha companheira por aqui. Beijo pra você, Roseli. Eu tenho grandes companheiros aqui, você e os nossos ouvintes. Beijo carinhoso para todos vocês. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.